mentes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Eram os deuses astronautas? Provavelmente milhares de bilhares de pessoas já ouviram, no mínimo, falar no título dessa obra escrita pelo historiador suíço Erich von Däniken, muito conhecido, muito famoso por suas teorias sobre influência de seres extraterrestres na história humana. Mesmo aqueles que não acreditam em alienígenas também já ouviram falar nesse título. Em 1968, o escritor suíço publicou hoje seu clássico Eram os Deuses Astronautas? Naquela época, a popularidade da ciência e da exploração espacial estavam em alta, principalmente por causa da corrida espacial entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. A publicação do livro coincidiu num período em que a ciência alternativa e as teorias especulativas começaram a ganhar mais a atenção e a mexer com a imaginação do público. A ideia de que civilizações antigas poderiam ter sido visitadas por seres extraterrestres oferecia uma nova perspectiva sobre a história e os feitos humanos. Este best-seller do escritor suíço foi uma febre mundial e já foi traduzido para muitas línguas, mais de 30 idiomas, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. E despertou também interesse de outras mídias. E eu gosto muito desse assunto, assim como Steven Spielberg também, que criou o seu fantástico, fofinho ET em 1982, se eu não me engano. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre esse grande escritor e uma de suas obras mais conhecidas e importantes e que mexe com a imaginação de todos nós, que acreditamos ou não em seres de outros planetas, outras galáxias. Eram os deuses astronautas? Sobreviventes. Eram os deuses astronautas? Esse livro impulsionou a ciência ufologia, que vem da sigla em inglês UFO, que significa Unknown Flying Objects, ou seja, objetos voadores não identificados, que investiga evidências e observa o céu em busca de quaisquer imagens ou fotografias sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, ou simplesmente UFOs, na sigla em inglês, que tornou o escritor, professor e historiador suíço Erich von Däniken extremamente conhecido mundo afora por suas teorias sobre a presença de ETs extraterrestres no planeta Terra ao visitar antigas civilizações. E dizem que atuais civilizações também. E como eu sempre gosto de dizer, quem é o autor? Erich von Däniken ou Erich Anton Paul von Däniken nasceu na parte alemã da Suíça no dia 14 de abril de 1935. Notaram alguma coisa? 14 de abril? Hoje é 11 de abril, então na segunda-feira, ele completará 90 anos de vida dedicados aos extraterrestres. 90 anos de estudos que ele vai completar. E ele nasceu na pequena cidade de Zofingen, onde frequentou as escolas de sua cidade antes de ser matriculado em escolas internacionais. Só que, por causa de problemas de saúde,
ele teve que ter a sua educação formal interrompida, o que gerou grandes dificuldades acadêmicas. E ele precisou de terminar o ensino médio em casa. Após os estudos, Fontaine trabalhou em diversos empregos diferentes, mas o que ele mais gostou foi a hotelaria. Antes de se dedicar à escrita, o futuro escritor fez diversas viagens por conta de seu emprego. E essas viagens influenciaram-no profundamente, criando um interesse, despertando seu interesse por culturas antigas, civilizações antigas e artefatos. E como sempre foi um jovem muito curioso, Eris se dedicou a pesquisas de antigas civilizações, como maias, incas, astecas, indígenas amazônicos, vikings, maores e outros povos polinésios. E óbvio também, os antigos egípcios e hindus. Ao visitar os locais e sítios arqueológicos onde viviam esses povos, ele esteve lá em loco. Ele ficou maravilhado ao encontrar vestígios de inscrições, entalhes em pedras e pinturas de, vocês sabem, objetos voadores. Vejam só, em povos tão longe, objetos voadores que, de tão semelhantes entre si, o intrigaram muito. Como poderiam essas representações aparecerem em lugares tão afastados, cujos povos jamais haviam tido contato entre si? Então, a partir desse ponto, ele iniciou seus estudos, pesquisas e anotações que, em 1968, viraram seu primeiro livro. Eram os deuses astronautas, que rapidamente ganhou popularidade. E no livro ele propunha que muitos mitos e artefatos antigos eram evidências de visitas na Terra de extraterrestres. Suas teorias sempre receberam críticas por todos os lados, numa verdadeira Star Wars. Pelo lado de acadêmicos e especialistas em arqueologia, por considerarem suas teorias um tanto especulativas e sem fundamento, sem fundamento científico nenhum. E apesar das críticas, Däniken entrou nessa verdadeira Star Wars, nessa Guerra das Estrelas, que ajudou a popularizar o conceito de teorias dos antigos astronautas e inspirou outros escritores e pesquisadores a explorar ideias semelhantes. E, além disso, o suíço conseguiu influenciar a cultura popular, a cultura de massa e o gênero de ficção científica, especialmente durante os anos 1980. Quem é que não se lembra do mega sucesso de bilheteria de Steven Spielberg, o grande cineasta norte-americano, ET, o extraterrestre, de 1982? Em diversas ocasiões, o cineasta Steven Spielberg confessou ser fã número 1 da ideia de não estarmos sozinhos no mundo. O outro sucesso de televisão foi o maravilhoso seriado, e vocês se lembram, Alf, o ET Teimoso. E também, claro, clássicas séries, clássicos filmes como Star Wars e suas séries derivadas, e também Star Trek. Quem não se lembra de Dr. Spock? E se ficarmos aqui
Só a citar nomes de filmes e séries é bem capaz de dar tempo para aparecer algum extraterrestre. E nos últimos anos, o autor de O Ouro dos Deuses, de 1972, Mistérios dos Andes, de 1973, e O Segredo dos Deuses, de 1974, continuou a escrever suas teorias e a palestrar em muitas universidades e principalmente, claro, em organizações ufólogas. Ele também participou de documentários e programas de TV relacionados sempre aos antigos astronautas e os mistérios históricos por trás das estrelas. Sobreviventes, é muito importante ter em mente que quando Erich von Däniken escreveu Eram os Deuses Astronautas, em 1968, o mundo vivia a tensão da Guerra Fria. E ainda vive hoje. Voltou a viver. E também passava por uma grande transformação cultural e científica. A década de publicação foi marcada pela corrida espacial entre as duas grandes superpotências da época, União Soviética e Estados Unidos. E hoje também vivemos uma corrida espacial. A exploração espacial era o santo graal. A NASA fazia missões espaciais com o programa Apollo, que levou o homem à Lua em 1969. Será? Eu definitivamente não acredito que o homem tenha ido à Lua. Se hoje, com todos os recursos e avanços tecnológicos do século XXI, como o homem conseguiu ir à Lua em 1969, se hoje ele não consegue sequer mandar um foguete para a Lua. Consegue mandar missões, satélites, sondas e por aí vai. Mas foguetes, não. Então como é que em 1969 ele conseguiu sem nenhuma tecnologia tão avançada como hoje? Eu não acredito que o homem tenha ido à Lua. E vocês acreditam? Escrevam nos comentários. Escrevam nos comentários que esse tema é bem divertido. Não tem nada de científico. Basta acreditar ou não. Eu não acredito que o homem tenha ido à Lua em 1969. Toda essa atmosfera de descoberta espacial e exploração planetária deu uma alfinetada no interesse do público por tudo relacionado a ETs e a vida em outros planetas. E além da corrida espacial, foi um período histórico de mudanças sociais profundas. Surgimento da contracultura, como os festivais de música como Woodstock e os hippies, o movimento de defesa dos direitos civis, a busca por novas formas de pensamento e a rejeição dos valores tradicionais. Todo esse amálgama foi preponderante para debates de teorias alternativas e ideias não convencionais. Então, no campo científico, seria muito natural que a arqueologia e a antropologia fizessem incríveis descobertas, a ponto de se questionarem e debaterem os paradigmas tradicionais e proporem novas teorias. E convenhamos, aquele foi um cenário perfeito, no qual as peças de quebra-cabeças, com as ideias especulativas de Däniken, encontrassem um encaixe no público interessado, por exemplo, em ficção científica. Então, no disco voador da literatura, o gênero da ficção científica só aumentava em popularidade. Viagens espaciais, civilizações extraterrestres e tecnologias futuras avançadas, muito avançadas, estavam em quaisquer
mesas de pubs e bares mundo afora. No cinema, filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi lançado no mesmo ano de Eram os Deuses Astronautas, 1968, arrecadavam milhões de dólares em bilheteria. Programas de televisão, livros e revistas e até álbuns de figurinhas, álbuns de cromos, exploravam os temas espaciais e seres de outras galáxias. Nascia a cultura pop ufóloga. O livro de Däniken, portanto, foi publicado em um momento muito auspicioso. O interesse crescente por temas espaciais e misteriosos por parte de estudiosos e, claro, inúmeros curiosos que permeava a sociedade de então. Essa combinação, esse encaixe de peças de puzzle, quebra-cabeças, ajudou a garantir que as teorias fossem muito bem recebidas, mesmo que sempre enfrentassem duras críticas acadêmicas. O livro de Däniken apresenta a tese central do autor, ao sugerir que muitos eventos históricos e também figuras mitológicas podem ser explicados pela visita de extraterrestres. O que seria, por exemplo, na Bíblia, entrar numa carruagem, embarcar numa carruagem de fogo? O que seria esse versículo? O que seria essa passagem? Isso aconteceu com vários profetas, várias figuras importantes. E eu estou a me referir da Bíblia, Bíblia judaica, cristã, e também o próprio Alcorão, quando fala que Muhammad ascendeu em uma carruagem de fogo ao céu. O que seria isso? Esses pensamentos, esses tópicos sempre aparecem na Bíblia. Em outros livros sagrados também é possível ver esse tipo de pensamento e fazer uma costura entre eles, sendo povos tão distantes. Por exemplo, no capítulo 1, Os Deuses de Fogo, o pesquisador discorre sobre a vida de que as divindades das culturas antigas podem ter sido, na verdade, astronautas que vieram à Terra. No capítulo seguinte, As Máquinas de Deuses, o escritor analisa artefatos antigos e estruturas colossais, defendendo que esses objetos poderiam ter influenciados ou até mesmo sido criados por alta tecnologia de outros mundos. Agora, na minha opinião, o mais importante capítulo entre todos é Os Homens das Estrelas, na qual Däniken fala sobre as evidências arqueológicas e textos antigos e também textos sagrados que acredita apontarem para visitas extraterrestres. Ele levanta uma questão muito intrigante. Como povos tão distantes que jamais tiveram contato entre si, como os povos amerindígenas ou ameríndios, povos polinésios e os antigos egípcios e hindus, tinham inscrições em papiro ou em paredes, entalhes em pedras e pinturas de objetos voadores. Eis a questão. Däniken levanta questionamentos e debates sobre as possíveis razões pelas quais tais visitantes teriam vindo à Terra e o impacto de sua presença sobre seres humanos antigos. No 4º capítulo, O que se esconde nas estrelas. É essa a proposta dele. E a leitura vai transcorrendo de forma muito instigante a estimular a curiosidade dos leitores até chegar ao tópico de encerramento, no qual o pesquisador reflete sobre como a compreensão de nossa história pode ser alterada por essas teorias
e o impacto disso sobre o nosso futuro. O futuro da Terra. Esse é o título final. Além de todas as qualidades e sensações que já enumerei, a leitura é muito divertida e trançada de tal forma que prende o leitor até a última página. Cientificamente, claro, os acadêmicos, os meios acadêmicos, criticam as teorias denikianas, provocando enorme polêmica em torno do livro, exatamente pela ausência de metodologia e rigor científico, rigor acadêmico e evidências concretas para as alegações baseadas somente em interpretações especulativas sem respaldo científico nenhum. Assim, a ideia de que textos e artefatos antigos podem ser explicados por intervenções extraterrestres é vista como uma forma de negar as realizações das antigas civilizações, as formas de culturas, as formas de vivência. Apesar das críticas, o livro teve um impacto significativo na popularização do conceito teoria dos antigos astronautas. Sobreviventes. Sem dúvida, a maior obra de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, gerou bastante interesse a ponto de ser adaptada para documentários de diversas emissoras, como em 1974, em 2 episódios para a TV suíça, que além de bater recordes e recordes de audiência, ainda fez a felicidade do público leitor fiel e despertou a curiosidade de quem jamais havia lido o livro. E também aumentou a popularização das teorias, claro, de Däniken. Seguindo a trilha espacial de recepção positiva, especialmente entre os leitores interessados em teorias alternativas e ficção científica também, óbvio, de quando eram os deuses astronautas, naquela época em que foi publicado, outras séries de TV e documentários foram produzidos ao longo das décadas e bateram índices estratosféricos de audiência. O mais célebre é a série Ancient Aliens, de 2009, pelo History Channel, que tem temporadas até hoje. E mesmo não sendo uma adaptação direta da obra de Däniken, orbita temas semelhantes aos apresentados pelo escritor suíço, como suas teorias sobre antigos astronautas e influências de extraterrestres no planeta Terra. Mesmo com todas as críticas consideráveis de acadêmicos, nada impediu que Däniken e suas teorias encontrassem pouso tranquilo em alguma plataforma espacial na cultura popular e nos divertidos debates entre amigos e familiares sobre os incríveis mistérios do espaço. Nós olhamos para cima e ficamos aqui a imaginar o que tem além das estrelas. E as visitas à Terra também por extraterrestres. Será que elas aconteceram? Extraterrestres e alienígenas. Será que existem? Sobreviventes, esse foi o nosso espacial dedinho de prosa de outro mundo sobre o escritor suíço Erich von Däniken, que até hoje permanece uma figura bem controversa e muito influente no espaço das teorias especulativas sobre histórias e contatos de terceiro grau, e seu clássico Eram os Deuses Astronautas, capaz de despertar enorme interesse desde sempre por teorias sobre contato extraterrestres
na história humana. Segunda-feira será aniversário de 90 anos de teorias de eram os deuses astronautas, Erich von Däniken. E vocês, acreditam em ETs? Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza e uma semana de presença divina. Abrindo um parênteses aqui, todos os homens de todas as civilizações, de todos os povos humanos, olham para onde quando oram? Para cima. Uma semana de presença divina a todos, um forte abraço e valeu!